Atenção, amigos do Família da Nação. O West Ham aceita negociar Lucas Paquetá com o Flamengo. Jogador está mais próximo do Mengão. Proposta por lateral direito rubro-negro é negada, mas ela é negada por enquanto, porque o Flamengo não tem outro para a posição. Nós vamos explicar tudo isso e muito mais agora aqui no nosso canal Família da Nação. Outra informação, essa trouxemos de primeira. Cada vez mais ganha corpo a possibilidade de uma troca entre Gabigol e Dudu. Fiquem ligados porque novidades vão acontecer nos próximos dias. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu vou pedir a vocês para, sobe. É só notícia boa, cara. Sobe o like, sobe com tudo. Eu quero ver o recorde de likes nesse vídeo de agora. E com a sua ajuda, quem será o like de número 100, 200, 1000? Vamos lá, dá esse apoio para nós. E se você não é inscrito no Família da Nação, clique nesse botão vermelho inscrevendo-se no canal. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, o GE divulgou agora há pouco exatamente o que nós dissemos na live de ontem. Você esteve presente na live do Família da Nação de ontem? O que nós falamos em relação ao lateral Wesley. Dirigentes do Flamengo comemoram a boa fase do lateral porque sabem que propostas, e tem 3 propostas, sendo elas 2 de clubes da Premier League pelo jogador. E um desses clubes é exatamente o Balnerman. Nós falamos isso na live de ontem. E vocês veem, o GE publicou na tarde de hoje essa proposta. Proposta oficial. O Flamengo recusa a primeira proposta do Balnerman por Wesley. E a proposta, olha, com valor muito bom. E talvez você diga assim, o Flamengo ficou maluco. Como é que vai recusar uma proposta pelo Wesley, uma proposta de 12 milhões de euros, ou seja, 71 milhões de reais por esse jogador que é tão criticado pelos torcedores rubro-negros? A matéria diz que o lateral direito Wesley pode se tornar mais um cria do Ninho na Premier League. O Balnerman fez uma proposta de 12 milhões de euros, 71,2 milhões de reais ao rubro-negro, que recusou. A negociação entre as partes continua. Bruno Spindel é quem toca a negociação com os ingleses. Apesar da primeira recusa rubro-negra, a negociação deve seguir até a próxima semana. A expectativa das partes é que o negócio saia. O UOL noticiou primeiramente o interesse do Balnerman em Wesley. Galera, nós trouxemos, claro, ninguém vai dar crédito, não tem problema, mas nós trouxemos essa informação. Na verdade, na semana passada falamos das propostas que chegariam pelo Wesley. E ontem falamos exatamente o clube que faria uma proposta, que já teria feito, inclusive, né? Uma proposta pelo jogador em contato que tivemos com o empresário do jogador, que é o Sávio. Bom, a informação que nós temos em contato com o dirigente do Flamengo agora há pouco é de que o Flamengo recusou uma primeira proposta. Por quê? Porque o jogador é titular do Flamengo nesse momento. O Flamengo não sabe quando poderá contar com o Varela novamente. Se poderá contar com o Varela a partir de domingo, caso o Uruguai perca para a seleção brasileira, coisa que sabemos que não é tão fácil assim, ou se somente na segunda-feira da outra semana. Fato é de que o Flamengo... então o Flamengo vai ao mercado e contrata outro lateral. Gente, se contratar um outro lateral, ele só poderá estrear a partir do dia 10 de julho. Quer dizer, tem mais 2 jogos que o jogador não poderia jogar. Então, não é assim.
O Flamengo tem que manter o jogador. Imagina, se o Flamengo fecha a negociação nesse momento, ele já não jogaria amanhã. Lembram do Fabrício Bruno, que já, inclusive, chegou a ser retirado da relação de um determinado jogo do Flamengo por conta de ter a negociação praticamente concluída? Não é assim. Então, o Wesley atravessa um bom momento, o jogador se valorizou novamente, falamos isso ontem, na live de ontem, mas é fato que ele será negociado. Não tem jeito. Jogadores como Wesley, Vitor Hugo e Lohan sairão do Flamengo nesta janela. A gente está garantindo isso aqui há 6 meses. Por quê? Porque o Flamengo já deu preço para os seus empresários que estão prospectando na Europa e propostas já estavam em mãos. Há quanto tempo a gente fala para vocês que o Sávio nos garantiu que o Wesley sairá do Flamengo nesta janela? Porque as propostas já estão nas mãos dele. É somente questão de apresentar ao Flamengo a abertura da janela e o jogador ser negociado. A primeira chegou, o Flamengo disse não. Por quê? Porque o jogador hoje é titular, não tem outro para poder atuar naquela posição, só que o Flamengo disse para o Bauerman o seguinte, olha, segura um pouquinho, melhora um pouco essa oferta e daqui a uma semana a gente volta a conversar. O tempo suficiente para o retorno do Varela. E o Flamengo vai ao mercado buscar lateral direito para poder suprir a ausência do Wesley, que será sim negociado. Embora a notícia de hoje seja essa aqui, você pega, se depara com a notícia e vê. Olha, Flamengo recusa primeira oferta do Bauerman por Wesley. Negociação continua. Você fala, pô, já era. Flamengo recusou 12 milhões de euros, que loucura e tal. Eu garanto a vocês, o jogador será negociado nessa janela, sairá do Flamengo. Já venho dizendo isso, não é de hoje. E o Flamengo vai buscar um outro lateral direito para a posição. E aí muitos de vocês devem estar pensando, Montiel. Gente, a informação de hoje, futebol tudo muda, mas a informação de hoje é que o Flamengo não tem interesse nenhum na contratação do Montiel. O Flamengo não vai buscar esse jogador. O interesse é em outros jogadores. Fabrício Bustos, do Internacional, era um jogador que o Flamengo tinha interesse. Não sei nem se já estourou o número de jogos, né? Tem interesse por outros laterais em que o Flamengo mapeia esse mercado e vai tentar a contratação de um lateral direito. Bom, falando aqui sobre uma informação que a gente também deu há um tempo atrás, que é o oferecimento da Leila Pereira do Rony para o Flamengo liberar o Gabigol de imediato para o Palmeiras. Gabigol que está muito próximo de uma transferência para o Palmeiras. É triste a gente ter que falar isso, gente, sendo bem sincero para vocês, porque a relação do Gabriel com o técnico Tite, ela é péssima. A gente tem acesso a bastidores do Flamengo e ontem estive com uma pessoa que trabalha no Flamengo há 16 anos, né? E com cargo de liderança, cargo de gestão. E ele falou que, infelizmente, a relação é terrível. Essa pessoa foi responsável, inclusive, a convencer o Gabigol a estar presente na apresentação do Tite, porque o Gabigol nem iria. Até porque, no primeiro momento, o treino era à tarde, o Tite chegaria de manhã para conhecer as dependências e não era obrigatório que os jogadores estivessem lá. Mas o Gabigol, como capitão, como principal jogador, foi convencido de ir lá e, no primeiro momento, ele falou, eu não vou. E aí, ele acabou indo, sendo convencido por essa pessoa que me passou essa informação ontem, mas realmente a relação ela é muito ruim. Segundo fontes do Gabigol, né, o Tite teria prometido ao Gabigol dias antes da convocação final para a Copa do Mundo que o Gabigol estaria na lista, e quando saiu a relação dos 50 nomes, o Gabigol não estava presente nem nos 50. Quer dizer, alguma coisa aconteceu, o Gabigol entende que o Tite o traiu nessa convocação, e aí a coisa realmente azedou, e não tem uma relação nada amistosa, e infelizmente o jogador terá que deixar o Flamengo. E a Leila ofereceu o Rony. O Flamengo gosta do nome, entende que é uma boa, e não se surpreendam se isso acontecer ainda nessa janela de transferência. A princípio, o discurso da diretoria do Flamengo é que o Gabigol permanece no Flamengo, que o Flamengo não vai liberar o Gabigol e fortalecer um rival direto. Mas, vindo um ídolo de um clube rival, acho que atenua um pouco
essa questão e aí tudo pode acontecer. Mas o principal tema do vídeo é a questão do Lucas Paquetá. Se você não acreditava, se você acha que é impossível, é melhor você ir mudando um pouquinho a sua convicção. É claro que não é uma situação simples, é claro que não é uma negociação fácil, mas tudo caminha para um desfecho favorável. Falei com o pai do atleta que me garantiu o seguinte: o Paquetá está focado nesse jogo contra o Uruguai. Não falaremos nada nesse momento, mas existem realmente negociações, existem conversas. O próprio Andrés Pereira também confirmou isso ontem. E ele me garantiu o seguinte: Fábio, presta atenção. Eu poderia até colocar o áudio aqui, mas não vou fazer isso. Você será o primeiro a saber. Quando tudo se concretizar, você será o primeiro a saber. Vamos ter calma nesse momento. Eu estou torcendo muito para dar certo. Eu e o Lucas estamos torcendo muito para dar certo. Apurando junto ao Flamengo, a informação que recebemos é que o West Ham, ele aceita sim negociar o Paquetá com o Flamengo e interessou-se em um dos modelos de negociação que o Flamengo apresentou, que é envolver o jogador, o meia Vitor Hugo, nesse processo de negociar o Lucas Paquetá com o Flamengo. O que não se sabe nesse momento é se esse envolvimento seria um empréstimo puro e simples, com o Vitor Hugo jogando um ano por lá, com o passe fixado, e o Paquetá um ano aqui emprestado, ou se seria algo em definitivo. Fato é de que o West Ham aceita negociar. Detalhe, essa pessoa me garantiu que o West Ham não descarta nem mesmo o empréstimo do Paquetá, conforme estão dizendo lá na imprensa inglesa. Eles não aceitam emprestar. Isso não é verdade. O West Ham, inclusive, estaria sendo convencido a emprestar o jogador aqui, porque senão eles podem perder o jogador de forma definitiva com um possível banimento do jogador da Premier League. O Flamengo, inclusive, já contratou os serviços da Bichara Neto, que é o Marcos Mota, né, que é o maior representante hoje, o principal advogado junto à FIFA de clubes brasileiros, né, um cara que tem a maior entrada junto à FIFA. Ele é contratado, inclusive, de clubes europeus junto à FIFA para poder trabalhar essa questão do Paquetá, de uma eventual punição do Lucas Paquetá e ele poder jogar no Flamengo. Segundo um dirigente do Flamengo garantiu, o Flamengo estaria totalmente calçado. Porque se o Paquetá for punido, existem várias esferas de recursos e que pelo menos um ano ele jogaria sem nenhum problema. Porque caberia recurso, o recurso demoraria mais tempo e depois mandaria ainda para a FIFA, que também cabe recurso caso ele também seja punido. Então, pelo menos um ano, ele jogaria com total tranquilidade, sem nenhum risco para o Flamengo ter o jogador por aqui. Enfim, a coisa está esquentando. O Flamengo não contrataria o Marcos Mota para poder cuidar de uma negociação, de uma situação envolvendo a punição de um atleta que não é do Flamengo. As coisas estão caminhando de modo muito favorável e é muito possível de termos um novo camisa 10 e esse camisa 10 ser Lucas Paquetá. Eu queria saber de você, diante de todas essas notícias, você venderia o Wesley? Você trocaria Gabigol por Dudu? E você gostaria de ver Lucas Paquetá vestindo a camisa 10 do nosso Mengão? Comente, galera, mas comente mesmo, coloca aí a sua opinião, porque eu leio todas, não posso responder todas porque não dá, mas eu leio, e cara, isso serve, inclusive, como parâmetro para a diretoria do Flamengo buscar contratações, porque claro que eles olham as mídias independentes, as mídias voltadas para o público rubro-negro, e se a torcida faz um apelo, como por exemplo, hashtag Paquetá no Mengão, Paquetá no Flamengo, cara, isso faz uma diferença danada. Vamos criar uma hashtag? Hashtag Paquetá no Mengão. Vamos todo mundo levantar essa hashtag para poder mostrar a força da torcida do Flamengo e sensibilizar tanto os dirigentes do Flamengo quanto também a galera lá do clube inglês. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Não esquece de deixar o like no vídeo. Tchau, tchau.